Já aconteceu, não já? Receber 10 elogios e, de repente, uma única crítica parece deitar tudo por terra. Ou por que é que as memórias más, aquelas mais difíceis, parecem colar-se a nós com uma força incrível, enquanto as boas, bem, essas parecem desvanecer-se tão facilmente? A resposta está toda na nossa cabeça, na forma como o nosso cérebro está, por assim dizer, programado. Chama-se o viés da negatividade. E é sobre isso que vamos falar. Vamos a este cenário que de certeza soa familiar a muita gente. Uma crítica contra 1000 elogios. Parece uma batalha injusta, mas que acontece a toda a hora. Esta frase resume tudo, não é verdade? Parece mesmo injusto, mas é uma realidade que a maioria das pessoas sente. Basta uma palavra mais torta para azedar um dia que até estava a correr lindamente. Mas porquê? Qual é a razão para isto acontecer? Pois bem, a ciência tem um nome para isto, chama-lhe o viés da negatividade. E atenção, o mais importante de tudo é perceber que isto não é uma falha de caráter, não é um defeito nosso, é um fenómeno psicológico que está estudado e documentado. A questão é simples, o nosso cérebro, por defeito, está viciado em dar atenção ao que é negativo. Ok, mas para percebermos de onde é que isto vem, temos de fazer uma pequena viagem no tempo. Uma viagem à nossa história evolutiva. Porque, no fundo, isto é tudo sobre sobrevivência. É o nosso cérebro entrar em modo de alerta máximo. Vamos lá ver o contraste? É aqui que se percebe tudo. Quando acontece algo negativo, uma ameaça, o cérebro dispara. É uma ativação brutal. As hormonas de stress inundam o sistema. E aquela memória fica, como se diz, gravada a ferro e fogo. É o alarme de incêndio do nosso corpo. Agora, e um evento positivo? Isso é processado como tudo seguro. Não há perigo. Resultado, menos prioridade. E por isso, é muito mais fácil de esquecer. A diferença na resposta do cérebro é da noite para o dia. Então, vamos seguir o processo passo a passo para ser bem claro. Acontece a tal experiência negativa, o que se segue, boom. Imediatamente, duas áreas-chave do cérebro, a amígdala e o hipocampo, os nossos centros de emoção e memória, disparam em conjunto. E o resultado é este. A experiência fica lá guardada, com muito mais força e por muito mais tempo. E pronto, isto leva-nos exatamente ao ponto de partida. É esta reação neurológica que explica tudo. Explica porque é que aquela crítica que alguém fez há anos ainda hoje nos anda a morder os calcanhares. Enquanto aquele elogio simpático que recebemos ontem, bem, desse já quase nem nos lembramos. Mas agora vem a parte mais interessante. É que isto leva-nos a uma perspectiva completamente diferente. E se isto tudo não for um defeito fábrico? E se, na verdade, for sua proteção? E não um seu pessimismo? É isso mesmo. E esta é talvez a ideia mais libertadora de todas. Este viés da negatividade não é uma falha nossa. Pelo contrário, é uma característica de design do nosso cérebro. Pense nisto como um software de proteção que vem instalado de fábrica, herdado dos nossos antepassados para uma única coisa: manter-nos vivos. E porquê? Bem, é fácil de perceber. Para os nossos antepassados, o que era mais importante para sobreviver? Lembrar-se daquele pôr do sol lindíssimo ou lembrar-se exatamente onde é que estava aquela planta venenosa ou aquele predador? A resposta é óbvia, não é? O cérebro foca-se no negativo para nos proteger, para evitar que se cometam os mesmos erros outra vez e para nos preparar para os desafios que vêm aí. Ok, percebido. É um mecanismo automático de sobrevivência. Mas então, estamos condenados a isto? Presos a este ciclo? A boa notícia é não, de todo. E é agora que chegamos à parte mais prática. Como é que podemos reeducar a nossa perspectiva? E o primeiro passo, o mais crucial, é mesmo este: ter consciência. Só o facto de sabermos que o cérebro tem esta inclinação natural já nos dá um poder imenso sobre ela. Deixamos de ser meros passageiros desta reação automática e passamos a ser o piloto, a pessoa que pode escolher conscientemente onde colocar o foco. Mas como é que se faz isso na prática? Bem, é um treino ativo. É sobre parar, de propósito, e valorizar aquilo que correu bem no dia, por mais pequenino que seja. É treinar a atenção para se focar naquelas pequenas alegrias, o sabor do café de manhã, um raio de sol que entra pela janela e, claro, cultivar ativamente a gratidão. Isto, literalmente, reeduca os caminhos do nosso cérebro para criar um equilíbrio, um contrapeso a esse padrão automático. E atenção, é muito importante dizer isto. O objetivo não é de todo ignorar a realidade ou fingir que os problemas não existem. Não é viver num mundo cor-de-rosa. É o oposto. É sobre contrabalancear esta tendência natural do cérebro para finalmente se conseguir ter uma visão mais completa da realidade. Uma visão mais equilibrada que consiga ver o bom e o mal. E por isso, fica uma reflexão final. Agora que sabemos que o cérebro dá prioridade ao negativo por defeito,
Que pequena coisa boa do dia de hoje é que pode merecer um bocadinho mais de atenção deliberada? Porque o cérebro pode vir com uma configuração de fábrica, mas a escolha de como o usamos, no final de contas, essa escolha é sempre nossa.